O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Durante a madrugada deste domingo, por volta das 5h30 da manhã, um automóvel se envolveu em um acidente na Avenida Alvin Bauer, em Balneário Camboriú. O carro colidiu contra a lateral da agência do HSBC, rodou e atingiu a entrada de um prédio. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. O condutor do veículo informou aos agentes de trânsito da cidade que estaria desviando de uma bicicleta quando bateu. O caso ainda está sendo investigado. E um homem de 61 anos foi assassinado em uma festa de primeira comunhão no bairro Monte Alegre, em Camboriú. O pintor aposentado Félix Marcosini teria sido morto por causa de uma corrente que usava no pescoço, avaliada em mais de R$20 mil. Era por volta das 10 horas da noite de ontem. Cerca de 50 convidados e mais uma dúzia de crianças brincavam na garagem desta casa que aparece na foto, quando 3 homens jovens e armados invadiram o local. Sem dizer uma palavra sequer, um dos rapazes caminhou na direção de Félix e puxou a corrente de ouro que ele usava. O bandido não conseguiu tirar a corrente e isso causou o primeiro dos 3 disparos que levaram os convidados ao desespero. A bala acertou em cheio a virilha esquerda e passou de raspão pelo pescoço de Félix. Sangrando bastante, o aposentado pediu ajuda, mas morreu logo em seguida. Outras 2 pessoas ficaram feridas durante o assalto. Os bandidos fugiram a pé. O caso vai ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. Com esse, sobe para 25 o número de assassinatos em Camboriú só este ano. E depois de Porto Belo, neste sábado foi a vez de Itajaí abrir a temporada 2013-2014 de Transatlânticos, com a chegada da Aidacara. A embarcação chegaria ao pier municipal por volta das 9 horas, mas devido às condições climáticas desfavoráveis, o Transatlântico só atracou por volta das 4 horas da tarde. A temporada de Transatlânticos em Itajaí continua até 22 de março, com um total de 19 atracações confirmadas e 23.850 passageiros, sendo 7.600 estrangeiros. Um compromisso de segurança sobre a presença militar americana no Afeganistão após a saída dos soldados da OTAN foi aprovado neste domingo pela Assembleia Tradicional Afegã. O texto agora tem de passar no parlamento para ser promulgado pelo presidente. A Assembleia Tradicional Afegã aprovou neste domingo um compromisso com os Estados Unidos crucial para o futuro do Afeganistão. O Acordo Bilateral de Segurança define as modalidades da presença militar americana no país após a retirada dos 75 mil soldados da OTAN até o fim de 2014. A saída dos oficiais levanta o temor de uma onda de violência, já que parte do Afeganistão é controlada por rebeldes talibãs. O texto, aprovado na Assembleia, que reuniu 2.500 representantes de 34 províncias afegãs desde a última quinta-feira, permite aos Estados Unidos continuar com bases em uma região de grandes desafios estratégicos, em meio à proximidade com Irã, Paquistão, Índia e China. O compromisso agora precisa ser aprovado pelo parlamento e promulgado pelo presidente Hamid Karzai. Ele destacou que os americanos devem cooperar no processo de paz e pediu que os Estados Unidos acabem com todas as operações militares contra domicílios afegãos porque violam a soberania do país. E o domingo foi de eleições para deputados, prefeitos e presidente em Honduras, o país sem guerra mais violento do mundo. Xiomara Castro, mulher do ex-chefe de Estado deposto, Manuel Zelaya, é uma das favoritas. Ela disputa a presidência com o advogado de direita, Juan Orlando Hernández. Os cidadãos de Honduras foram às urnas neste domingo para escolher o presidente, além de 128 deputados e 298 prefeitos, por um período de 4 anos. Cerca de 5,4 milhões de eleitores foram convocados a votar. Que os novos governantes ponham ordem em nosso país, que haja menos crime, mais justiça social e democracia. O país tem um grande problema com o desemprego. O desemprego dá lugar à violência. As pessoas que matam as outras não têm trabalho. Gente que se acostumou a ganhar dinheiro matando. Honduras é o país sem guerra mais violento do mundo e o segundo mais pobre das Américas, depois do Haiti.
Os favoritos à presidência são o candidato da direita, Juan Orlando Hernández, um advogado de 45 anos, e Xiomara Castro, da esquerda, que é mulher do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em junho de 2009. 800 observadores internacionais tiveram a missão de monitorar o pleito. E milhares de pessoas protestaram neste sábado contra o governo da Venezuela. As manifestações foram contra os poderes especiais concedidos ao presidente Nicolás Maduro. A prisão de um colaborador do principal líder oposicionista do país também gerou revolta. Partidos da oposição foram às ruas da Venezuela neste sábado para protestar contra os poderes especiais que o presidente Nicolás Maduro recebeu do parlamento. A medida permite ao chefe de Estado venezuelano governar por decreto. Outro motivo das manifestações foi a prisão de um colaborador do principal líder oposicionista, Henrique Capriles. O coordenador de viagens dele, Alejandro Silva, foi retirado à força na madrugada do quarto do hotel onde estava por um grupo de supostos funcionários da Direção de Inteligência Militar. A denúncia foi feita pelo partido Primeiro Justiça. Os atos deste sábado aconteceram há 2 semanas de eleições municipais consideradas cruciais no país, em meio a uma inflação de 54% ao ano, a escassez de produtos básicos e a tensão no mercado paralelo do dólar, onde a moeda é negociada a um preço 8 vezes mais alto do que no mercado oficial. Já o governo, dessa vez, não convocou manifestações paralelas, mas continuou com os cortes de preços em lojas acusadas de especulação numa ofensiva contra o imperialismo e o que chama de guerra econômica. E o supertufão Raiyan causou mais de 5.200 mortos depois de sua passagem pelas Filipinas, anunciou na sexta-feira o governo, o que transforma esta tragédia na pior catástrofe natural da história recente do país. O número de mortos na tragédia do supertufão Raiyan nas Filipinas não para de crescer. O governo do país asiático disse nesta sexta-feira que o total de vítimas ultrapassa os 5.200. Além disso, 1.611 pessoas continuam desaparecidas. Raiyan, um dos tufões mais fortes a tocar a terra, com ventos de mais de 300 km por hora e ondas gigantescas, devastou centenas de cidades na região central das Filipinas. Pelo menos 4 milhões de pessoas estão desabrigadas, sobretudo nas ilhas de Samar e Leyte, essencialmente agrícolas. De acordo com o governo, o balanço tem 1.200 mortos a mais que o anterior e ainda pode aumentar, já que muitas cidades enviaram apenas relatórios preliminares. O sol aparece hoje em Itajaí, mas podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 26. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, sol com muitas nuvens durante o dia e probabilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima é de 26. Em Guaramirim, períodos de céu nublado com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 25. Em Sombrio, a previsão indica sol com aumento de nebulosidade. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 25. Em Lages, o dia será de sol e chuva no fim da tarde. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 29. E você vai ver a seguir, caminhoneiros reclamam da falta do pátio de triagem em Itajaí. E você vai ver ainda hoje, franceses visitam Viveiro Fazenda Nativa para conhecer o projeto e tentar uma parceria com o Instituto Ibra. Os detalhes em instantes.